Primeiramente, gente, o que é uma solução? Se a gente vai lá no dicionário, solução vai ser aquilo que resolve. Então, solução nada mais é do que o conjunto de coisas que resolve algum problema, que resolve alguma questão, tá? E aí, só que trazendo essa questão aqui, solução, né? Trazendo esse conceito de solução para instalações elétricas. O que viria a ser uma solução em instalações elétricas? Bom, quando a gente, engenheiro, técnico, tecnólogo, alguém que trabalha com instalações elétricas, está ali diante de uma edificação que vai precisar receber energia, né, receber uma instalação elétrica, o conjunto de equipamentos e dispositivos e elementos que compõem a instalação elétrica fazem parte da solução de instalações elétricas. Por exemplo, se eu tenho essa edificação que eu vou precisar colocar iluminação, colocar tomadas, alimentar equipamentos, né? Então, tudo o que eu vou utilizar para fazer isso acontecer, né? A infraestrutura que eu vou estar utilizando para estar levando os cabos até a minha luminária, o tipo de luminária que eu vou estar utilizando nesse empreendimento, o tipo de tomada, se essas tomadas são de uso interno, externo, o tipo de equipamentos, né? Vai ser necessário utilizar transformador, vai ser necessário utilizar gerador, não vai utilizar busway, não vai. Quantos painéis eu vou ter que precisar estar utilizando nessa instalação para estar suprindo essa instalação de energia elétrica, né? Então, todo esse conjunto de materiais e equipamentos que eu vou estar utilizando para compor essa instalação elétrica dessa edificação fazem parte da solução de instalações elétricas dessa edificação. Tá? Então, esse conceito de solução voltado aí para instalações elétricas significa exatamente isso, beleza? Então, só que qual que seria a importância do profissional de instalações elétricas saber identificar do que é feita uma boa solução de instalações elétricas? Que vantagem ele teria em relação a isso? Bom, são várias, mas eu vou trazer aqui algumas. Primeiramente, o profissional que ele consegue identificar do que é feita uma boa solução, ele demonstra ter um profundo conhecimento sobre as instalações elétricas. Então, ele consegue intervir na solução, propondo melhorias. Por exemplo, se ele verifica que tem algum elemento ali, tem algum dispositivo, algum equipamento que está especificado de maneira incorreta ou que está muito exagerado, com especificação muito pesada, e que dá para dar uma enxugada nisso, ele vai ser esse profissional que vai trazer boas ideias à mesa, né? Vai mostrar ali como que pode ser feito melhorias naquela solução de instalações elétricas. Com isso, ele consegue trazer economia para a execução desse projeto, porque, como eu falei, ele pode ver ali com a especificação que está muito pesada e ele identificar que aquilo pode ser melhorado, ou também ele pode ver que alguma especificação está tecnicamente errada, né? Não está caro, mas está com a aplicação incorreta diante do contexto daquela instalação. Então, o profissional que tem esse feeling, né, de conseguir entender que isso está adequado ou está inadequado, essas características vão trazer para o profissional respeito, confiança e reconhecimento profissional sem dúvida nenhuma. Se você está precisando da instalação elétrica, quem é que não quer trabalhar com uma pessoa que tem profundo conhecimento sobre aquilo, que tem segurança do que está fazendo, que sabe realmente onde pode mexer, onde pode melhorar? Então, isso sem dúvida vai trazer respeito e confiança de se trabalhar com aquele profissional. E com certeza o reconhecimento virá junto, né? Tanto reconhecimento profissional como reconhecimento financeiro, sem dúvida alguma. Mas e aí, né? Do que é feita uma boa solução de instalações elétricas? O que faz uma solução ser realmente boa, né? Para os veteranos que já nos acompanham aí há bastante tempo, né, a gente fala bastante sobre isso, né? O que faz uma solução de instalações elétricas ser boa, né? Mas para você que está chegando aqui agora, vou procurar ser bem clara e ser bem direta ao ponto. Gente, uma solução de instalações elétricas, para ela ser boa, é necessário ter o alinhamento entre técnica, custos e execução.
essas 3 características, elas têm que andar assim, entrelaçadas mesmo, para que isso venha a surtir um bom efeito, venha a trazer uma boa solução de instalações elétricas para essa edificação, tá? Então, em técnica, o que a gente vai olhar dentro da técnica para considerar que essa técnica está boa, né, dessa instalação? Primeiro, esse projeto dessa instalação, ele tem que estar bem feito, ele tem que estar bem ilustrado ali, né, bem desenhado e bem dimensionado. Isso aqui, básico, né? E aí, essa representação gráfica desse projeto, ela tem que acompanhar o respeito às normas, né? Tem 2 coisas que precisam andar em paralelo, mas que às vezes acontecem algumas confusões a respeito disso, que é a pessoa acha que ela está respeitando as normas, só que ela não entendeu direito qual que é o contexto que aquela instalação vai estar inserida. Então, isso vai fazer com que nasça algumas incompatibilidades, no sentido de que aquilo poderia estar dentro das normas, no entanto, aquela solução que foi dada, ela está fora de contexto, né? Ela está ok, ela está boa, mas a pessoa não entendeu direito qual que seria o contexto daquele ambiente, daquela construção, para que essa solução esteja boa o suficiente, né? Especificação de materiais completa. Gente, isso aqui é um erro que eu vejo muito, né? Eu trabalho com análise de projetos. Então, você pega um projeto para analisar e você verificar que tá ali, as coisas estão especificadas, mas as especificações, elas não dão parâmetros, não dão ferramentas para quem vai executar conseguir comprar aquele material, né? A pessoa precisa ainda ligar alguns pontinhos finais para conseguir efetivamente comprar aqueles materiais. E isso é ruim, porque a pessoa que fez o projeto, ela precisa deixar claro como que foi a solução que foi pensada para aquela situação, né? Então, a pessoa, quando ela vai fazer o projeto, ela vai ter ali feito uma visita a campo, ela vai ter entendido ali qual que é a necessidade daquela edificação, para poder dimensionar e especificar corretamente os materiais. Porém, se esses materiais não vêm com a especificação completa, aí dá margem, né, para gerar entendimentos dúbios ou entendimentos incorretos, ou muitas vezes, para quando quem vai executar também não tenha muita experiência ou não tenha muito conhecimento sobre as instalações, pode estar colocando materiais incorretos em locais incorretos, tá? Então isso aqui é muito perigoso e acaba prejudicando o bom desempenho ali da solução de instalações elétricas, tá? Então aqui, ó, um exemplo de material com especificação incompleta. Por exemplo, se a gente pega ali um projeto que está lá com a legenda, e aí lá na legenda está assim, eletroduto galvanizado. Mas é galvanizado o quê? Galvanizado a fogo? Galvanizado eletrolítico? Isso faz toda a diferença. Tanto no preço, como também o material em si é diferente, né? A resistência física do material em si é diferente. Então, isso aqui é um exemplo de clássico, né, que eu vejo muito, de especificação de material incompleta. Então, para que a solução esteja coerente e bem especificada e bem documentada, ela precisa trazer essa especificação de material completa, tá? Próximo ponto seria indicação de detalhes construtivos reais. Indicar como fazer. O que isso quer dizer? Se nós estamos ali diante de um projeto, a pessoa que pensou naquele projeto, ela precisa dizer como que aquilo que ela pensou deve ser feito, como que aquilo que ela pensou deve ser construído. Muitas vezes a própria arquitetura vai trazer algumas peculiaridades, algumas coisas que não são muito comuns, e aí isso interfere diretamente na execução da instalação, né? Então, esses pontos ali, esses detalhes que vão fazer aquele projeto sair do papel e se tornar realidade, eles precisam estar bem estruturados, estar bem estudados e estar bem indicados em um projeto. Então, muitas vezes eu vejo que falta esses detalhes construtivos, né, de o que a pessoa realmente pensou, porque nem sempre, às vezes, ali a planta baixa deixa claro certos aspectos, né, certos pontos. Então, isso aqui é uma coisa muito importante que também torna uma solução muito boa, tá?